dia que eu descobri que Deus podia falar comigo. Gente, que coisa, eu nunca mais vou me esquecer desse dia, eu nunca mais vou me esquecer da experiência que eu tive, das marcas do Senhor no meu coração. E é interessante que sempre que eu paro para orar, é como se eu estivesse voltando à minha parede branca, lá no encontro com Deus da minha vida. Porque eu não consigo orar sem querer ouvir a voz de Deus. Porque eu descobri naquele dia que Deus podia falar comigo, então hoje eu quero sempre voltar ao lugar do meu encontro para ouvir a voz de Deus. Se você pegar o meu caderninho de oração, eu tenho lá as minhas orações anotadas e eu escrevo ali, resposta, 2 pontos. E aí eu vou buscar a palavra de Deus. Senhor, o que tu tens para falar comigo? Quais são as tuas promessas? O que o Senhor está falando ao meu coração? E eu anoto cada uma daquelas respostas. E vez por outra eu volto lá no meu caderninho para ver o que eu falei com Deus e o que Ele me falou. E é gostoso porque às vezes eu pego o caderninho de 1 ano atrás, 2 anos atrás, e vou dando uma olhadinha e eu começo a louvar a Deus. Senhor, cada uma dessas respostas se tornaram realidade. Tem algumas que eu estou esperando ainda. Tem algumas que eu volto lá e digo, Senhor, o Senhor me prometeu no dia tal, não é? E ainda não aconteceu. Eu estou aqui na tua presença. Mas, queridos, são memoriais na minha vida, de que eu tenho um pacto com o Senhor, que esse Deus é o meu Deus, que eu tenho uma história com Ele, que eu tenho um compromisso com Ele. Por isso Deus falou, olha, levanta essa parede, escreve a lei e diz para esse povo que esse portal de entrada, na verdade, é uma lembrança perpétua, que eu tenho um compromisso com eles e eles têm um compromisso comigo. E é isso que Deus faz com os nossos memoriais particulares, né? Outro memorial que eu trago no meu coração com muita alegria é o do meu chamado. Quando Deus me chamou para o ministério, como eu relutei no chamado, ainda que eu fosse garoto, e como eu falei para Deus que eu era garoto, que eu não podia tomar uma decisão tão séria para o resto da minha vida. Eu tinha 12 anos de idade, e aí o Senhor disse para mim, lá em Jeremias capítulo 1, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar você vai, porque eu te constituí como profeta, antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe. E aí as marcas de Deus, quando meu pai e minha mãe me disseram, que oraram por mim, me consagraram e disseram que nunca diriam isso para mim, a menos que Deus revelasse. Queridos, cada vez que eu estou no meio das batalhas ministeriais, cada vez que eu estou vivendo uma luta, cada vez que eu tenho medo, cada vez que eu tenho que tomar decisões difíceis, cada vez que eu me sinto o pior de todos, como pastor ou como líder, porque todos nós nos sentimos assim às vezes. O Senhor diz assim, opa, você não está aí por tua vontade, eu coloquei você aí, então o problema é meu, anda comigo. E sabe, essa era a mensagem desse memorial, enquanto você estiver fazendo a minha vontade, e enquanto essas palavras da lei continuarem a ser marcadas, não mais nas pedras brancas do caminho, mas nas placas de carne do teu coração, eu estarei adiante de você cada dia. Deus coloca marcas memoriais na nossa vida. Eu estou falando das minhas, mas se você é um servo do Senhor, eu tenho certeza que você pode trazer à sua memória as marcas que Deus já deixou na sua vida. E essas marcas são aquelas que nos ajudam a lembrar cada dia que nós temos um pacto com o Senhor. E o pacto é que Deus há de nos abençoar se estivermos no centro da sua vontade, mas que estamos perdidos se nós nos afastarmos do caminho do Senhor. É tão triste isso. Essa semana eu lia um e-mail de uma pessoa que me escreveu, tem assistido, participado dos cultos, né? E contou uma história de afastamento, né? Coisas pequenas que aconteceram, ninguém foi me visitar no hospital, pronto,
Aí me afastei. E aí essa pessoa escreveu assim: olha, eu não percebi que na verdade eu não me afastava da igreja e das pessoas, eu estava me afastando de Deus. E aí começou a contar as histórias do que estava acontecendo na sua vida, e como doloridamente estava voltando para o Senhor toda a sua casa. E eu fico pensando, às vezes a gente tem todos os memoriais na nossa vida, e a gente se esquece que não importa o que aconteça à direita ou à esquerda de nós, se nós estivermos focados naquilo que Deus nos falou para viver e fazer, e não olharmos para as pessoas nem para as coisas, mas para o Senhor vai adiante de nós. Mas se a gente começa a olhar para os lados, a gente afunda, e a gente perde a essência, e ao perder a essência a gente perde a bênção. Por isso Josué disse assim: olha, presta atenção nas paredes, presta atenção nas palavras, presta atenção nas montanhas que estão ao redor, porque só tem um caminho que produz a bênção, é quando a gente tem um compromisso com o Senhor. E é por isso que Jesus ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um caminho, só Jesus, nele, firmado nele. A segunda coisa que eu quero começar, não vou conseguir concluir aqui, mas foi que, além dessa parede memorial, eles levantaram um altar. O altar foi renovado. E então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas, com instrumentos de ferro. E sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Além do memorial da lei, Josué renovou o altar. Esse altar era feito esses altares de pedra, melhor dizendo, foram a primeira expressão de culto dos israelitas. Se você olhar na história, vai encontrar esses altares sendo erigidos, não é? No começo da jornada de fé. Nós vamos encontrar Abraão, Isaac, Jacó fazendo esses altares. Mas depois que o tabernáculo havia sido construído, eles não eram mais necessários, já tinha o altar dentro do tabernáculo. E aí eu fico pensando, por que Deus orientou o seu povo a construir um novo altar? Se já havia o tabernáculo. E o tabernáculo estava no meio deles. Porque a renovação do altar representava a renovação do compromisso, da fé, da entrega, da devoção e da missão que Deus havia colocado diante deles. A bênção de Deus depende de uma fé renovada, de uma renovação espontânea, de um louvor vivo, de uma consagração que se renova, de uma nova experiência com Deus que nos chamou e uma renovação do compromisso com a missão que Ele nos apresentou. E dali em diante eles teriam que enfrentar os gigantes. Você lembra deles? Dos gigantes da terra. Você lembra do efeito dos gigantes da terra nos primeiros espiões? Eles voltaram dizendo: essa terra é maravilhosa, mana leite e mel, mas tem gigantes lá, como é que a gente vai enfrentar os gigantes dessa terra? Ninguém consegue vencer os seus gigantes sem ter o seu altar renovado diante de Deus. Não dá. É interessante porque os memoriais, eles nos remetem ao passado, o que Deus já fez. Mas quando a gente renova o altar, isso nos remete ao futuro.
eu creio que Deus ainda fará grandes coisas entre nós. Está entendendo? É tremendo. Eles começam dizendo: Senhor, nós cremos lá no pacto, nós cremos tudo que aconteceu no Sinai, nós cremos no mar que se abriu, nós cremos, Senhor, no rio que se abriu, nós cremos nas muralhas de Jericó que caíram, nós cremos, Senhor, que perdemos em Ai porque a palavra de Deus não foi cumprida, nós nos comprometemos com a Tua palavra. Mas quando eles renovam o altar, eles estão dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é o nosso Deus e ainda fará maravilhas no meio de nós. E eles renovam a experiência com Deus. Não dá para a gente viver a vida cristã apenas das lembranças do passado. Elas podem ser maravilhosas e elas nos ajudam a ter bases para seguir para o futuro. Mas eu preciso ter uma renovação da minha experiência com Deus todos os dias. O meu altar tem que ser renovado. A minha experiência com Deus tem que ser renovada. O meu ouvir a voz de Deus tem que ser renovado. A minha comunhão com o Espírito tem que ser renovada. A minha busca do Senhor tem que ser renovada. A minha certeza de que os desafios que Deus coloca diante de nós são desafios dEle e que nós vamos conquistá-los no poder do Espírito Santo precisam ser renovados. A minha missão precisa ser renovada. Quantos aqui já se sentiram como aqueles que dizem assim: olha, eu sou servo do Senhor, eu confio em Deus, a palavra do Senhor está no meu coração, mas eu não sei se eu estou preparado para a missão. Eu já até fiz coisas boas e grandes, né, para o Senhor no passado, mas hoje eu não sei exatamente qual é o meu lugar no reino de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha vida, como é que eu posso fazer alguma coisa para a glória do Senhor. Fala a verdade, quantos de vocês já pensaram assim? Levanta a mão, quero ver aqui. Sabe, queridos, quando o nosso altar é renovado, a gente olha para os gigantes e diz: Senhor, estou chegando lá, em nome de Jesus. Quando o nosso altar não é renovado, a gente se acomoda. A gente para no caminho. A gente até marcha um pouquinho, mas a gente para. Mas quando o nosso altar está renovado, a nossa alma está cheia de paixão, de alegria, de vigor, de força, de esperança, porque o Senhor é por nós. É assim. Por isso, ele disse: ó, você vai renovar o altar, assim como Abraão fez. Se você olha na vida de Abraão, ele renova o altar tantas vezes. E ali eles oferecem nesse altar 2 tipos de oferenda. A primeira, os holocaustos. Os holocaustos eram ofertas para o perdão dos pecados. Por isso, não dá para renovar o altar sem a gente olhar para dentro. E, Senhor, o que está me acomodando nessa jornada? E com certeza, queridos, a gente vai perceber que nós estamos sendo acomodados por causa dos nossos próprios pecados, das nossas próprias paixões, dos nossos próprios interesses. E aí é tempo de revisar a nossa vida diante de Deus e escolher o caminho de Deus, a vontade de Deus e a missão de Deus novamente. E diz: Senhor, me perdoa. Então eles queimaram ali as ofertas que eram queimadas completamente para o perdão dos pecados. Mas depois eles fizeram ofertas pacíficas. E as ofertas pacíficas eram as ofertas de louvor, que estavam sendo derramadas sobre o altar, para glorificar o Deus que iria fazer milagres ainda na vida deles. Eram o louvor do passado,
mas o louvor pela fé das coisas que Deus faria no futuro. O altar renovado é isso. Sabe como eu comparo essas ofertas de louvor? Com o vaso de alabastro daquela mulher que encontrou Jesus. Lembra da história que está lá no Novo Testamento? Jesus vai jantar numa casa, e aí aquela mulher vai ungir os pés de Jesus, quebra aquele vaso de alabastro com óleo, não é? Caríssimo, e despeja aos pés de Jesus, e enxuga com seus cabelos, e perfuma toda aquela casa. Era um louvor tão extravagante, que todo mundo começou a reclamar, porque era um desperdício de tanto louvor. E aí diz, ninguém vai tirar o lugar dela por toda a eternidade, porque vai se contar essa história até hoje está sendo contada. Porque esse louvor que é derramado da alma, que é extravagante na nossa visão e na visão dos homens, é aquele que toca o coração de Deus e que faz com que a alegria do céu invada a terra. A palavra de Deus vai dizer, não é, que a gente tem coisas que a gente pode fazer, e que essas coisas que a gente faz quando o altar é renovado afetam diretamente a nossa vida. E uma delas é quando nós adoramos a Deus. Quantas vezes a gente vai entrar na sala lá de oração da sua casa, no lugar que você se encontra com Deus, e vai adorar a Deus, às vezes quebrado, machucado, e você sai diferente daquele lugar. Porque toda vez que a gente renova o altar, o Senhor recobre em nós a força, o vigor e a esperança. Deus nos renova, não é só o altar que é renovado. Mas continua aqui esse texto, e eu acho tão tremendo isso, tão tremendo, porque ele vai dizer que esse altar tinha que ser feito de pedras não cortadas. E essa figura é linda demais. O altar não é feito de uma pedra só. Há lugares no mundo que o altar é feito com uma pedra só. Você pega uma pedra grande, coloca a lenha e coloca o sacrifício em cima. Mas esse altar tinha que ser feito com 12 pedras. E eu acho interessante isso, né? Porque o altar era quadrado, tá? Então, 12 pedras, se é um quadrado, tem que ter 4 lados. Quantas pedras para cada lado? Vamos fazer a conta aqui. 3, né? Já não é tão fácil. Fosse 4 era mais fácil. Não é verdade isso? Então, 4 lados com 3 pedras. Então, tinha talvez que ter uma grande, 2 pequenas para fazer de cada lado, mais ou menos assim. Cada uma dessas pedras representava uma tribo de Israel. E o interessante disso é que essas pedras não podiam ser cortadas, elas tinham que ser do jeitinho que elas eram. E aqui tem uma série de lições, eu não vou ter tempo de aplicar cada uma delas, mas a primeira lição que eu vou aprender é que o altar não sendo de uma pedra só, significa que Deus não quer que você seja sozinho a igreja dele. Sabe por que a gente se reúne num lugar? Porque é vontade de Deus ter um povo. Não adianta a gente seguir a Deus online só. Eu sei que tem muita gente nos assistindo aqui pela internet, pela televisão, e muita gente diz, esse aqui é a minha igreja. Querido, essa tua igreja é muito pobre. Porque a vontade de Deus é que você possa usar os seus dons, os seus talentos, e que você possa ser trabalhado pelo Espírito nessa multiforme graça de Deus, usando gente diferente. E eu acho interessante é que a pedra não era lavrada. A pedra lavrada é tranquilo você construir. Você corta tudo do mesmo tamanho e coloca uma em cima da outra. Não é? Como a gente faz com bloco de cimento, com tijolo, né? Ou com pedra cortada.
Vem tudo certinho, bonitinho, né? Você vai aplicar o azulejo, está tudo certinho, bonitinho. Você vai lá pegar o tijolo, tudo certinho, bonitinho. Não, o altar não. Eram pedras diferentes, que desafiavam até o jeito de construir. E a ideia era que essas pedras representavam a dificuldade que é viver em comunidade. E eu queria mostrar para vocês algumas fotos. Eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de algumas fotos que eu tinha visto tempos atrás, sobre pedras equilibradas, umas sobre as outras. Dá uma olhada nessa primeira foto aqui. Olha que coisa interessante. Como é que o cara conseguiu equilibrar essas pedras? Né? E parece, não tem cimento, não tem cola, eles só estão colocadas umas sobre as outras. Pedras não lavradas. Agora passa a próxima. Essa é mais difícil ainda, né? Fala a verdade. Eu fico pensando, ninguém colocou um pedaço de ferro por dentro assim para segurar, né? Olha só, como é que aquela pedra não caiu lá de cima? Quando eu olho para essas fotos, eu fico pensando na obra que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida, ao construir uma igreja. Tem uns que são pontudos. Tenha misericórdia, Senhor. Mas são meus irmãos. E Deus está fazendo a mesma obra que está fazendo na minha vida, na vida deles. E eles pertencem ao mesmo povo. Como seria fácil ter uma igreja só de pedra lavrada? Né? Todo mundo igualzinho. Às vezes eu fico pensando, Pascoal /1, /2, /3, /4. Mas não é assim que funciona. Moisés /1, /2, /3. Não. Cada um é único. Cada um é único. Não existe outra pessoa igual a você no universo. A sua digital é única. O seu DNA é único. O fio do seu cabelo é único. Você sabia disso? Que não existe um fio de cabelo igual ao outro? E são pessoas únicas que Deus transforma em povo. Por isso aquelas 12 pedras não lavradas eram colocadas juntas. E juntas elas faziam o altar de Deus. E quando eu leio isso no Velho Testamento, eu me reporto rapidamente ao apóstolo Pedro, quando falando que nós somos da nação santa, sacerdócio de possessão exclusiva de Deus, mas nós somos também as pedras vivas do templo de Deus. E que nós fomos colocados uns sobre os outros. Assim como eu sou edificado por alguém, Deus me chama a edificar o outro. E quando o meu altar é renovado, eu digo, Senhor, tem umas pedrinhas que eu não gosto, eu acho feia, eu acho complicada, mas o Senhor escolheu para estar no teu altar. E o sangue de Jesus os lavou tanto quanto me lavou. E por isso eu quero ser parte desse mesmo povo. E se eu não aprender a fazer isso, eu não tenho lugar no altar de Deus. Eu me lembro de um pastor, que uma senhora, pastor Irlande Pereira de Azevedo, era pastor da Primeira Igreja Batista de São Paulo, e ele contou essa experiência anos atrás, que quando ele era pastor lá, uma senhora veio e começou a falar com ele no gabinete, no aconselhamento pastoral, quase 1 hora, reclamando da igreja inteira. Falou mal do irmão João, do irmão Pedro, do irmão Antônio, do pastor Ciclano, todo mundo, falou mal de todo mundo. Quando a irmã terminou de falar e esperou uma palavra dela, do pastor, o pastor olhou para ela e disse assim, minha irmã, eu preciso orar pela irmã. E aí começou a orar por ela. Senhor, promove para o céu essa tua filha. Porque ela está procurando a igreja perfeita e aqui não tem, só tem lá. Leva logo, Senhor. Leva logo, Senhor.
Nós somos pedras disformes que Deus está colocando junto pelo poder da graça, que desafia a natureza, como aquelas pedras que nós vimos, colocadas umas sobre as outras, e a gente olha, isso desafia a própria natureza. Deus está fazendo uma obra santa. E eu só consigo viver isso se eu renovar a minha experiência com Deus. E eu desejar ser parte do altar renovado. Sabe, o altar renovado é uma experiência com Deus. Mas o altar renovado é uma experiência com pessoas. Eu fico tão triste quando eu vejo tantos membros da nossa igreja que não querem fazer parte de uma célula. E eu fico pensando, Senhor, não é questão de tempo, porque tempo a gente constrói. Todo mundo tem 24 horas por dia, e nós é que construímos o nosso tempo. É porque muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos conviver, nós não queremos ser confrontados nem confrontar, nós não queremos abençoar nem ser abençoado. Eu fico tão triste quando eu vejo tantas pessoas que se dizem não afastadas de Deus, mas afastadas da igreja. E eu penso assim, não entenderam nada. Porque andar com Deus é fazer parte de um altar de pedras que não foram lavradas, mas que são colocadas umas sobre as outras para construir o lugar da presença de Deus. Por isso, nessa manhã eu vim aqui clamar a você, por duas coisas. A primeira é que você olhe para os memoriais que Deus deixou na sua vida, na sua jornada de fé. Cada um deles, cada um desses memoriais foram planejados por Deus para ficar na tua história. E sabe, eles não ficam só na sua história, porque quando você conta desses memoriais aos seus filhos, aos seus netos, aos seus irmãos, aos seus parentes, eles se tornam memoriais para eles também. Eu me lembro do meu sogro falando do avô dele, não é? Um descendente de holandês reformado, que vivia lá no sertão de Pernambuco, e que o lugar dele de oração era debaixo de uma árvore, e que um dia estava pegando fogo lá no canavial, e ele se ajoelhou diante do fogo antes de chegar na vila, levantou a mão para o céu e clamou a Deus pedindo que o fogo não viesse naquela direção, e ficou orando até que o fogo foi para o outro lado. E aquele menino que era o meu sogro viu o avô dele orando e clamando a Deus e repreendendo o fogo. E ele dizia: eu não conhecia o Evangelho, mas eu conheci o Deus do meu avô, até que o Evangelho chegou para mim. Sabe, queridos, memoriais são assim. Deus deixa na nossa história, mas que marcam a história de outras pessoas. Lembra dos teus memoriais, e ao lembrar dos teus memoriais, renova o altar do compromisso, da fé, da convivência em comunhão com os irmãos e da missão. Porque aquele altar representava que eles iam passar pelo portal e vencer os gigantes. Porque quando a gente renova o altar, a gente renova a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com você, pedindo: Senhor, renova a tua igreja, a começar de mim. Renova a minha fé, renova a minha esperança, renova o meu amor, renova o meu louvor, renova o meu compromisso, renova a minha missão.
Uma coisa que não existe no meio do povo de Deus é a aposentadoria. Ninguém se aposenta de ser servo de Deus. A gente vai ser servo de Deus por toda a vida. E dentro das limitações que a gente tem, Deus tem uma missão nova para cada um de nós. Qual é a tua? Renova o teu altar. A gente não precisa ser diferente ou Deus fazer uma pedra cortada para Ele nos usar. Eu me lembro da Jaqueline. Lembra da Jaqueline, aquela moça que tem paralisia cerebral e que cantou aqui e disse: eu sou adoradora? Vocês orem por ela. Sabe qual é a próxima missão dela? Ela disse: eu quero ser pregadora. Que Deus me ajude a ser pregadora. E eu estou orando por isso. Ela me escreveu uma cartinha. E nessa cartinha ela disse assim: eu sempre imaginei que eu só pudesse fazer diferença no reino de Deus no dia que Deus me curasse. Que eu só pudesse ser uma bênção e um milagre se Deus me curasse. Mas um dia eu descobri que eu podia ser um milagre, adorando a Deus e servindo a Deus do jeitinho que eu sou. Você entende? Queridos, Deus tem um plano e uma missão para a tua vida. Pedra não cortada, mas ungida. Diferente, mas colocada no meio do altar. Santificada. E nessa manhã eu queria desafiar você a viver uma renovação de compromisso. Que você colocasse as suas mãos diante do Senhor. Fica de pé agora, tá? E essa é uma palavra para todos nós, queridos. É para mim, é para você, é para todos nós. É palavra do Senhor para nós. Estende as tuas mãos assim, estende. Só faça isso se você deseja, porque eu vou fazer um pacto com Deus aqui. Eu queria que você oferecesse as suas mãos ao Senhor. Então, nas tuas palavras de Senhor, estou oferecendo as minhas mãos, com a limitação que eu tenho, com os medos que eu tenho. E essas mãos representam o meu trabalho, o meu serviço, os meus dons, os meus talentos. Porque eu quero renovar meu pacto com o Senhor. Agora coloca a tua mão sobre a tua boca. A Bíblia diz que a boca da gente pode ser uma fonte de bênção ou de maldição. Então agora você vai oferecer a tua boca ao Senhor para ser uma fonte de bênção nessa terra. Para que as palavras que abençoam saiam desses lábios no poder do Espírito Santo. E que as pessoas que ouvirem você sejam abençoadas. Agora coloca a mão sobre os teus olhos. A palavra do Senhor diz que os olhos são janelas da alma, que se os seus olhos forem bons, quão grande luz há em você, mas se eles forem maus, quão grande treva. Então você vai pedir: Senhor, que os meus olhos vejam as possibilidades do Senhor nessa terra. Porque se a gente só vê a realidade, a gente só vê gigante. Mas se eu ver as possibilidades do Senhor, eu vou ver gigantes que caem sobre a terra, porque o Senhor é todo poderoso. Então abre os meus olhos de fé, de esperança, de amor. Agora coloca a tua mão sobre o coração, como símbolo das nossas emoções, da nossa alma. E diz: Senhor Jesus, que a minha alma, que o meu coração seja repleto do teu amor. E que as minhas feridas sejam curadas, para que eu seja um curador de feridas nessa terra. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos renovar o nosso altar aqui diante do Senhor. Temos memoriais que nos lembram do pacto que o Senhor fez conosco e do nosso pacto contigo. Mas, Senhor, hoje renovamos o nosso altar. E eu quero te pedir, Senhor, que essa oração não seja apenas
uma mímica que fizemos aqui. Que não seja apenas, Senhor, uma liturgia religiosa, mas que seja um derramar de graça. E que o Senhor santifique esse altar, porque o Senhor é o único que pode santificar esse altar. E nesta hora, Pai, eu te peço, abençoa, 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 abençoa esse teu povo, abençoa esse teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você, fecha o corredor. Lembra, você é uma pedra que não foi cortada, é única, né? Mas o Senhor está sobre você. E eu queria, antes de você cantar, dizer para você o seguinte: se você não faz parte de nenhuma igreja, ou está afastado de uma igreja, ou quem sabe frequenta a igreja, mas não é parte da igreja, eu desafio você hoje a tomar uma decisão de fazer parte de um mesmo altar. Tem aí uma ficha aí na sua poltrona. Preencha a ficha, entrega lá na recepção e diz: olha, eu quero fazer parte, tá? Se você ainda não fez uma entrega da sua vida para Jesus, da sua família para Jesus, da sua casa para Jesus, para que ela seja o altar de Deus lá, eu desafio você a fazer isso, abrir o teu coração e dizer: de hoje em diante eu tenho um pacto com o Deus vivo, onde Jesus, a ovelha de Deus que tomou meu lugar, vai ser o perdão dos meus pecados, e eu vou ser o servo do Senhor pelo resto da minha vida, onde a tua palavra vai ser a lei que eu vou seguir todos os dias. Faz isso no teu coração, depois comunica a alguém lá na recepção, na entrada, diz: olha, hoje eu entreguei a minha vida para Jesus, fiz um pacto com o Senhor, e deixa a gente ser pedra do altar junto com você, e a gente vai caminhar juntos nessa hora.